Olá a todos, nós estamos aqui hoje para fazer um bate-papo super especial. Eu sou Kalinka, sou aluna de Psicologia. Eu sou Sabrina, também sou aluna de Psicologia. E nós estamos aqui para fazer uma conversa com uma profissional, ou uma psicóloga. Eu vou passar para ela se apresentar, mas primeiro eu queria fazer um super agradecimento, Vanessa, por estares aqui hoje com a gente, para a gente falar desse tema, né? Que é tão importante, muitas vezes tão negligenciado, né? A gente demora tantas vezes para falar, para conversar, para ter essa oportunidade que a gente está tendo aqui no dia de hoje. Então, começo te agradecendo bastante e vou passar para te apresentares, falares um pouquinho para a gente quem que é a Vanessa, né? Como é que é a tua trajetória, de onde que veio. A gente vai falar sobre o luto, né? Que é um assunto bem sensível. Então, a gente quer saber um pouquinho como que tu chegasse até essa especialização no luto na tua carreira. Bom, agradeço vocês pelo convite, né? Meu nome é Vanessa Tonetti, venho trabalhando com luto, que é um tabu ainda, né? Falar na nossa sociedade hoje em dia. Faz uns 8 anos que eu realmente venho me especializando, né? Então, me formei em 2012, estava me formando, né? Em 2011, eu estava no processo de atendimento clínica, né, que a gente vai aí nos últimos anos de psicologia, e eu estava tentando escolher tal abordagem que a gente tem ali na graduação, né. E aí, em novembro, antes de eu me finalizar o 2011, o quarto ano, né, da minha graduação, eu sofri um acidente com a minha irmã mais nova e minha prima. E a minha irmã mais nova veio a falecer. Então, né, eu vi um rompimento significativo de fato pela primeira vez. Então eu vi a minha família se desestruturando, meus pais perdidos, a minha família inteira que tinha vínculo afetivo com ela. E aí eu vim me questionando, obviamente me tornei uma enlutada e fiquei me questionando, e o pessoal da minha faculdade, como eu estava em processo de provas, eles finalizaram as minhas provas. A coordenação deixou, né, eles finalizarem para concluir o ano, porque faltava uma semana. E entenderam ali, e eu fiquei sabendo depois. Eles foram no velório e tudo, e eu não lembrava, porque a gente fica em estado de choque, né? E aí depois começou o ano de 2012, e aí o pessoal vinha conversar comigo quando você vai voltar, e eu não voltava. Daí chegou em março, que depois do carnaval, né, um professor que eu lembro dele até hoje me chamou muita atenção, me fez refletir muito. Ele falou assim: se você não voltar agora, que são seus colegas que estão há 4 anos com você e os seus professores, você não volta nunca mais. E aquilo ficou me incomodando, porque ainda não tinha, né, tava tudo uma bagunça, enfim. E aí eu tomei a decisão de ir, e a situação financeira estava prejudicada, né, meus pais eram autônomos, enfim, parou tudo. E aí eu vi quanto que era complexo o luto, e eu comecei a me questionar novamente. E eu fui lá e eu fui lá ver como estava a minha situação financeira, porque desde então eu tinha parado, e eu simplesmente ganhei o ano inteiro. Aí eu falei, não, né, não tem como eu não falar não. Vou voltar, voltei, e aí foi uma válvula de escape muito saudável, eu acho, hoje, né? Os meus amigos me ajudando, me incentivando, e meu TCC estava aí numa metade, e eu mudei tudo de última hora e comecei a estudar sobre luto, morte, dor e aprendizado. Então, o meu TCC foi com esse tema. Eu fiz em um ano super corrido, e aonde eu comecei aí a ter contato com realmente, né, os estudos do luto, e aonde realmente eu escolhi ajudar pessoas enlutadas, e ali eu não conhecia estudos, né, aprofundando ali foi onde que eu comecei a buscar em artigos científicos. Vanessa, a gente gostaria de entender, né, o que é o luto? Diante de tanto, cerca de 9, 8 anos de experiência, para você, com todo o conhecimento e estudos nessa área, como você definiria o luto? Se é que é possível definir, ou o que é o luto em si? Uhum. Na verdade, eu costumo definir o luto como um processo natural, né? Que todos nós passamos por o luto. Desde quando a gente nasce, a gente tem rompimentos significativos.
gente passa por sair da barriga da mãe, depois passa pelos ciclos da vida, pelas perdas. Então, é algo muito importante em nossa vida, se a gente for parar para pensar, né? O luto em si, apesar de ser doloroso, o luto é uma resposta, então, natural e esperada, né? Ele tem um pesar. Só que é impossível perder algo ou alguém e a gente não sentir esse pesar. Então, é aí que entra os tabus, né? O luto está ligado aos rompimentos de vínculos significativos, igual a primeira morte significativa que eu tive foi da minha irmã, né? Eu já tive dos meus avós. Hoje eu não tenho mais nenhum avó, né? Nem paterno nem materno. E não foi tão significativo. Eu tinha vínculos, né? Os meus avós foram os três. O velório, eu me lembro eu correndo na casa deles, o velório em casa, né? Na casa que eles moravam. Então, e mesmo assim, brincando, correndo, né? E minha família vivendo luto, mas a gente já inserido ali. Então, o luto ele está ligado ao rompimento de vínculo significativo. Por isso, ao contrário de que muitas pessoas pensam, o luto não acontece apenas pela morte de uma pessoa, mas também, né, a gente chama de lutos não reconhecidos, que é luto por animal de pet, neonatal, gestacional, mudança de estado, país, divórcio, término de relacionamento, término de amizade, o luto está inserido em todo o contexto, né? Agora, apesar de ser um processo natural e normal, após uma perda, o luto dói muito e, né, claro que muda tudo em sua vida. Os sentimentos, os valores, os pensamentos. Então, é uma coisa muito complexa. E aí é onde que entra a nossa questão, né? E o luto, ele nos apresenta altos e baixos, que isso sim é cansativo. Nossas dores mais intensas, nossas emoções mais intensas. A gente entra com culpa, com medo, né? O medo do desconhecido. E a gente tem esses processos de altos e baixos, por mais que a gente ache que não, eles são muito importantes e saudáveis. E o modelo de processo dual do luto construído por Strube, ele mostra essa dualidade, o quanto é importante, porque ele traz para nós que após uma perda significativa, a gente entra com rompimento, né? Então fica um buraco realmente. E aí a gente fica entre a perda, viver essa perda de fato, aonde dói, né? E a vida, qual o sentido? Porque muita coisa é mexida. Então, entre ele tem esse rompimento e a gente vai tentando reorganizar, reconstruir. Então, o luto também ele vem desta forma, né? É reorganização, estruturação, enfrentamento, e isso sim é importante e saudável. Vanessa, a nossa ideia aqui é focar um pouquinho mais no luto por morte, né? Que é o luto, digamos, mais reconhecido, como tu trouxesse. Mas muito legal teres pontuado essa questão dos lutos não reconhecidos, como o falecimento de um pet, um divórcio, uma mudança de cidade. A gente também vem conversando bastante sobre isso durante o nosso projeto. E eu queria que talvez tu trouxesse um pouquinho, um pouco das consequências desse não reconhecimento, né? De que forma que isso impacta na vida da pessoa enlutada. Porque muitas vezes a gente vai falar um pouco assim sobre como ajudar os recursos para o enlutado, enfim, mas tem sempre muito essa visão para o enlutado por morte. Então, como eu já falei antes, além do tema luto ser muito negligenciado, esses lutos não reconhecidos são ainda mais. Então, se pudesse trazer para a gente um pouquinho desse parâmetro, desse cenário, das dificuldades e quão maiores são, né, para esses lutos não reconhecidos, né? Talvez a questão de superação, os ciclos. Como é que tu vê esse contraponto de dificuldade de um luto para o outro? É interessante a sua pergunta porque vem em clínica, né? Tem vários lutos, por exemplo, não reconhecidos por PET. Uma gestante que perdeu, né, uma gestação tão esperada. Não interessa o tempo. A mulher, quando ela recebe que ela tá grávida, vira uma chavinha. Então começa toda, né, a expectativa, os sonhos, as projeções. Então, quando ela recebe a notícia que ela perdeu e tem esse rompimento, então ela passa a perder esse luto. Então, ela escuta que você é nova, você vai engravidar novamente, mas não é a mesma gestação, né? Então, acaba que desvalidando a dor daquele momento, né?
Então, um pet aparece em clínica. Por exemplo, atendo uma situação que estava trabalhando um luto e ama cachorro e de repente o cachorro saiu, infelizmente, escapou na rua, foi atropelado, né? Então, fala, a dor, né? Ela aumenta mais uma vez uma perda, né, significativa. O cachorrinho que brinca, que traz alegria para casa, que é parceria. Então, quem gosta de animal entende, né? Que é um membro da família. Então, acaba aqui também desvalidando, né? Adota outro, você está chorando por um cachorro. Então, essas questões aí acaba, de fato, não deixando a pessoa viver um luto saudável. Vou pegar o gancho, né? Gostaria de fazer um link com duas falas que eu achei bem importantes sua. Agora, com questões de luto não reconhecidos, né? Com essa etapa que a pessoa vive, que as pessoas acabam invalidando, né? E gostaria de linkar também com algo que você falou lá atrás, que é sobre o processo entre a morte e a vida, e que vai surgindo alguns sentimentos como medo, como culpa. Então, o que a gente sabe enquanto estudantes de psicologia? Que a teoria nos traz os estágios do luto, né? Mas com um pouquinho do que a gente já vem estudando, a gente já tem a compreensão de que na prática é diferente, né? Que os estágios do luto, ele não cabe na individualidade, na subjetividade de um indivíduo, né? E essa questão de invalidez é algo que eu acabei vivendo muito na prática, que seja forte, você precisa ser forte pela sua mãe. Para quem não sabe, né, eu perdi meu pai na pandemia, ele faleceu em 2021, então éramos nós três aqui, porque nós não somos de Santa Catarina, né, meus pais são do Nordeste, eu era de São Paulo, sou de São Paulo, né, mas aqui éramos nós três e depois se tornou eu e a minha mãe, e eu ouvi muito isso: você não pode chorar, você precisa ser forte pela sua mãe. Então isso gera um sentimento em nós de que, opa, a gente não pode fraquejar, e isso vai invalidando o que a gente sente, né? Não foi apenas a minha mãe que perdeu alguém, eu perdi alguém também. E pensando nisso, quando alguém troca de um emprego ou sofre um desligamento, isso também, ela também perdeu algo, né? Mas você tá chorando, você tá triste por isso, daqui a pouco você arruma outro emprego. Então isso, tudo bem, vai ser outro emprego, vai ser uma oportunidade ali de ter novas experiências, mas isso não justifica a dor, não invalida, na verdade, a dor que ela está ali vivendo pela perda do seu emprego, por exemplo, né, de luto não reconhecido. Sim. E diante dos estágios do luto, a gente vai aprendendo que cada dor é uma dor, né? A gente pôde conversar com algumas pessoas que também passaram pelo luto e a gente viu isso, que a experiência de cada um foi muito subjetiva. Apesar de a gente conseguir identificar ali algumas das fases do luto, mas não seguiram a mesma ordem. Então, a gente gostaria de aproveitar isso para fazer essa pergunta, né, para você. Se você poderia compartilhar com a gente um pouco sobre como que é a sua percepção quanto aos estágios do luto e a prática clínica com esse tipo de paciente, e linkando aí a prática com a teoria, né? Como que funciona? Como que acontece? Ótima pergunta, porque se a gente, infelizmente, abre, assim, uma das primeiras informações que as pessoas enlutadas, elas vê na internet são essas 5 fases, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Então, realmente, elas não cabem num processo de luto, porque o luto, ele não é linear. E isso frustra o enlutado, porque parece que ele passando essas fases vai ter começo, meio e fim, né? Então, o luto saudável, a gente integra ele na nossa vida, né? Ele é cheio de altos e baixos, ele vai fazer parte da vida. O luto saudável é isso, né? A gente olha para ele, a gente não corre dele, a gente enfrenta, não é fácil, né? Então, a grande verdade é que o luto não tem fases, e colocá-lo dentro dessas fases dá a ideia de que o luto tem essa sequência. E não é, isso causa frustração, cobrança, como você sentiu, né?
confusão, frustração, sofrimento. Para esclarecer mais um pouquinho sobre isso, o porquê de enfrentar essas informações, eu vou contar brevemente o que aconteceu, né, como essas fases foram criadas, que foram pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ela trabalhou com pacientes em final de vida, né, então ela foi uma das pioneiras quando ela viu que ela cuidou dessas pessoas em final de vida, ela observou que essas pessoas tinham estados emocionais, né, que vai diante em comum com essas fases. Então, não é que a gente não passa, a gente passa por todas essas situações, mas elas não é regra, né? E aí, essas 5 fases, elas vêm em um momento que alguém depois da Elizabeth Kubler-Ross interpretou como de fato essas 5 fases, mas não são. E hoje os estudos, né, já nos mostram que realmente não cabe dentro de um processo de luto, segui-las. Até os pacientes chegam na gente e falam, eu tô nessa fase, né? Eu tô nessa fase de negação, tô nessa fase de dificuldade de aceitação, eles mesmo vêm pra gente desta forma. Mas o luto não cabe nas fases, ele não tem fases. Por mais que as perdas façam parte da nossa vida e por mais que a gente saiba que um dia todos nós vamos morrer, né? Ninguém nunca vai estar preparado para perder alguém. Porque, como bem disse, que é a frase que eu queria usar, a Chimamanda, em seu livro sobre Notas sobre o Luto, vocês já ouviram falar, Notas sobre o Luto? Já. É um livro ótimo. Ela fala que nós não sabemos como será o nosso luto até que a gente viva o nosso, né? O nosso luto significativo. Então, realmente, o luto não se cabe em fases. Foi um estudo que ela veio, que ela trabalhava com pessoas de final de vida e depois alguém lá leu e falou, inventou que era 5 fases do luto. Isso é bem legal de falar, porque eu acho que aí entra um pouquinho da questão dos tabus e os mitos que envolvem o luto, né? Vem também a questão de tempo, né? A gente até conversando durante ali nas nossas pesquisas, a gente fez algumas entrevistas com algumas pessoas em processo de luto e muitas vezes vem essa questão, qual é o período que a gente vai entrevistar essas pessoas, um luto de quanto tempo? E a gente conseguiu enxergar que não existe um tempo, não existe uma regra para esse tempo. Como a Sá tinha falado ali, a gente conseguiu captar algumas sensações desses depoimentos e a gente consegue entender sensações diferentes. Algumas pessoas, mais que não existam as fases, mas consegue perceber sentimentos diferentes, muitas vezes no mesmo tempo de perda, que são sentimentos completamente diferentes. Mas trazendo um pouquinho dessa questão de mitos e tabus, se puderes relatar um pouquinho pra gente, Vanessa, o que tu enxerga ainda, né, que envolve aí o luto, esses mitos e tabus, e também resgatando um pouquinho ali da tua fala e até a experiência da Sá, né, que teve a perda do pai dela e tinha que ser forte por causa da mãe dela, né, alguém que tem uma perda tem um luto não reconhecido, a perda de um pet, pega outro pet, né, adota outro pet. Enfim, a gente trabalha muito com o luto, está trabalhando e conversando muito sobre o enlutado, mas também tem muito essa questão das pessoas que envolvem o enlutado, que muitas vezes não sabem, né, de que forma ajudar, como se comportar, como conduzir. Então, o que tu pode trazer pra gente, assim, o que é importante as pessoas que estão em volta de uma pessoa enlutada, de que forma que elas conseguem realmente ajudar, de que forma que elas conseguem colaborar, e acho que essa dúvida ela é muito gerada justamente por esses tabus. Porque o luto ele não é falado, né? A gente não chega um momento que parece que a gente não pode estar conversando sobre o luto. Ele é velado. Então isso cada vez mais faz com que as pessoas não saibam como agir. Então, dentro da tua experiência, de que forma que tu acha, assim, se pudesse trazer pra gente alguns desses tabus que prejudicam essa ação e de que forma que tu poderias trazer pra gente que seria importante, né, essa ação das pessoas que estão em volta desse enlutado. O que é uma ajuda por enlutado? O que realmente vai ser útil para ele naquele momento, sabe? Os mitos, eles podem prejudicar de fato o processo de elaboração do luto, né? Porque é uma demanda. O livro também que eu indico muito aos estudantes de psicologia ler é O Cérebro do Luto. A nossa parte, os enlutados passam por uma parte cognitiva, afetado, né? Atenção, foco,
a comportamental, a sentimental. Então é um mundo que realmente ele tem que reconstruir dentro daquilo que ele conhecia. O mundo presumido dele, que é aquele que ele conhecia, não existe mais. Por isso que é muito comum na questão do luto a gente ouvir falar que você nunca mais vai ser a mesma pessoa, né? Porque teve um rompimento e tudo se quebrou. E aí você vai reconstruir isso diante dos seus enfrentamentos, né? E os maiores mitos é aqueles que desvalidam a nossa dor, né? Como é que eu vou superar, sendo que, por exemplo, o seu pai? Você nunca vai superar. Uhum. Porque você superar é como eu falasse assim pra você, esqueça, né? Passou. Então não tem como. Então, assim, os maiores mitos, eu vou falar alguns exemplos assim, é que o tempo cura, né? O tempo não cura. Se você não fizer nada, pode passar 5 anos, 3 anos, né? E aí o tempo só passa. Então, tem muita questão ali para se enxergar. Você precisa ser forte, né? Uhum. Como você ouviu de pessoas que você ama. Como assim, né? Dá um conflito. E às vezes até mesmo a gente fala, não, precisa ser. A gente se cobra. Mas partindo de você tem os seus significados, Sim. né? Não é imposto pelo outro. Ele desvaloriza aquilo que você está sentindo. E aquele momento você precisa validar. Eu costumo dizer que a gente não romantiza a dor, a tristeza, mas a gente tem que olhar para ela, porque elas são emoções, elas são sentimentos, né? E elas fazem parte desse processo. E a gente olhar para isso, igual o Divertidamente, né? O filme ali nos mostra e escancara como as nossas emoções querem nos falar algo. Nós somos feitos dela, né? Então pensa no processo de luto, que é as dores mais intensas que o ser humano pode passar. Então, outro mito, que o luto, que a gente já falou, não é só por morte, Sim. né? Quando eu trabalhava no hospital, eu encontrava luta até pelo um amputamento de membro, né? Sim. E esse é um dos maiores mitos, que não é só por morte. E que o luto não é linear. Então, esses são os maiores mitos, porque alguma pessoa chega, um paciente para mim chega e fala assim, eu tive uma recaída. Não é recaída, né? A gente vai olhar para aquilo e vai entender o que aconteceu, que ela não teve um dia ou uns dias muito bom, né? Então a gente vai olhar para aquilo, porque o luto é o processo dual, ele não é linear, não tem começo, meio e fim, ele é cheio de altos e baixos, e diante dos seus enfrentamentos ele fica aí com aquele mundo que você é desconhecido e que você vai olhando lá igual uma criança, fala, abre a frestinha, hoje eu consigo ir, né? Então dá um passinho maior e assim a gente vai usando. Então, esses mitos são os maiores que eu trago aí, né? Que eu escuto muito, principalmente em clínica. Eu acho engraçado que isso foi me trazendo algumas lembranças, né? Com essa questão do tempo. Muita gente que não vivenciou ainda um luto significativo, né? Já passou por lutos, mas talvez não significativos ainda. E até quem já passou por um luto significativo tem essa questão. É um tempo, vou passar por isso, isso e isso e vai passar. E não é assim que funciona quando se vive isso, né? Eu lembro que quando eu perdi o meu pai, que eu fiz psicoterapia, fiz por um tempo e aí chegou um determinado momento que a minha psicóloga falou, Sabrina, eu vou te dar alta porque já fizemos o que nós tínhamos que fazer, você elaborou, e eu queria só te dizer assim, que o luto não é algo que a gente supera, ela falava muito isso. Você passou por processos que a gente entende que foram elaborados, você voltou a sonhar, você voltou a fazer planos e está dando continuidade à vida, mas você vai se deparar com momentos onde você vai voltar a se sentir triste. E aí você pode voltar aqui sempre que quiser, mas eu não quero que você pense que, opa, estou tendo uma recaída, opa, estou em luto de novo. Não, a gente vive com isso, né? E algo que eu aprendi com a minha experiência é que existe vida pós-luto, mas eu nem digo pós-luto, existe vida após a perda, né? Desde que a gente aprenda o poder de ressignificar e elaborar o que a gente viveu. E eu queria aproveitar essa conversa para perguntar para você se você acha que existe
diferenças culturais em pessoas que vivem o luto. Se você enxerga diante dos atendimentos, diante da experiência e de cada paciente que você já pôde atender, se existe diferença cultural, seja de estados diferentes, por exemplo, aqui no Sul, no Nordeste, ou até mesmo de culturas mesmo. Eu acredito que possa haver algumas formas de enfrentamento diferentes, né? Entre, por exemplo, uma pessoa que o índio vive talvez o luto de uma forma, você enxerga que possa haver essas diferenças e como que, diante de uma prática, como que a gente poderia usar isso para ajudar um paciente, se isso for algo significativo para ele? O meio cultural realmente ele interfere, né? Eu lembro que uma vez eu estudei que o Darwin, ele que começou a ver essa questão no processo de estudo do luto, porque ele usava muitos animais. Então, ele chegou a ver, porque lá na Idade Média, a questão era do sofrimento, né? Sofrimento, pesar. Aí depois, na Idade Contemporânea, veio vestir de preto, ter os rituais funerais. Eles contratavam pessoas que nem era da família para ficar chorando, porque tinha que ficar chorando, né? Tinha que mostrar o pesar e o sofrimento. Então isso foi mudando com o tempo, mas até hoje a gente é enraizado na cultura, né? É claro que eu atendo hoje, pela situação online, pessoas brasileiras até fora do país, né? Mas a nossa cultura brasileira é uma só, independente de estado, atendo vários estados também. Então a cultura em si, ela realmente mexe. E o Darwin, para concluir, ele fala que nos estudos dele, ele olhava para os animais e ele viu que saía perto do rebanho, que ele tinha vínculo significativo, eles choravam, né? E foi aonde que começou os estudos e ele vê que nós temos os filtros da cultura. Nós somos inseridos. Então, quando se fala do luto, sim, tem um peso. Só que daí a gente vai olhar para as crenças, né? As crenças individuais, o meio inserido, o meio de criação, significados, porque a gente vai construir e desconstruir o tempo todo em sessão, né? Então, por isso que é muito individual, mas com certeza num todo muda, né? É claro que os rituais funerais, a questão de luto, de despedida no Oriente Médio, né, no Asiático, enfim, tudo é diferente, né? Tem gente que faz festas, tem gente que faz rituais lá diferentes do nosso, né? Hoje aqui no Brasil, eu fui num congresso, sempre tem todo ano, e é muito rico, né? Morte e Morrer, Infinito, que chama. E eles apresentam entre a gente até de fora, né? Eles fazem lá em São Paulo, a última vez que eu fui foi em São Paulo. E eles trazem até as novas situações funerais daqui. Você olha e fala, nossa, vai implementar aqui no Brasil, né? E já tem lá em São Paulo. Então, são coisas que você fala, até a gente fala, será que vai dar certo? Porque a gente é enraizado, né? E o tanto que isso afeta em nós até hoje. Hoje, cada um já faz as suas homenagens individual, né? E tem gente que, por exemplo, no funeral, o funeral é o momento de despedida. É um dos piores dias, mas não é o pior, porque o pior é depois como você vai acordar e todos os dias você tá sentindo a ausência física, né? Então, aquele momento, tem gente que chega em mim e fala assim, nossa, eu fiquei dopada, me doparam, né? Então, é muito comum isso, porque desvalida você sentir aquilo, né? O que você tem que ter naquele momento é rede de apoio, porque se você... Tem gente que vai gritar, tem gente que vai sair correndo, óbvio que tem que ter rede de apoio para a questão do cuidado da vida, né? A primazia da vida ali. Mas é um momento seu de dor. É o seu direito de despedida. É o seu direito de chorar. É o seu direito de ficar ali. É um choque, né, da realidade. Muitos vão ter lutos complicados porque na pandemia eles foram, né, tirados desse ritual. E o cérebro não acompanha. É difícil já acompanhar você validando, participando, né? Então, imagina quem não tem esse processo, porque o cérebro, ele nos sabota, né? Ele não acompanha a questão, o tempo cronológico do luto. Por isso que quando você falou, né, que tem pessoas que têm
momentos diferentes, é exatamente por isso. Cada um enfrenta de uma maneira, aí entra muitas crenças, né? E o que foi inserido. Eu acho forma saudável e tudo, mas todo dia a gente vai elaborando com novas memórias ou com algo que, de repente, naquele dia, poxa, se ele estivesse aqui, se essa pessoa estivesse aqui, então talvez ele vai pegar um pouco mais. As datas comemorativas. Isso, eu ia comentar isso. A minha psicóloga na época falou, você vai viver o luto por evento, né? O luto por evento é o que, Sabrina? É o Dia dos Pais, é o aniversário, é o Natal. E aí eu lembro que no primeiro ano eu não sentia esse impacto, porque eu acho que eu já estava tão imersa à minha dor que era só uma data. Não doeu mais por causa disso, porque eu acho que eu já estava muito imersa naquela dor, vivendo aquilo, elaborando aquilo, né, sempre com apoio psicológico, mas eu não senti tanto. Hoje eu percebo que o luto por evento me impacta mais do que lá atrás. Hoje, talvez por eu já ter conseguido caminhar um pouquinho, quando chega uma data, eu sinto essa data mais do que no primeiro ano, por exemplo. E algo que, no dia que a gente foi fazer o velório e tudo, eu ia até linkar, eu acho que eu lembrei o que eu ia falar agora. Na pandemia, eu acho que com a quantidade de pessoas que perderam filhos, maridos, esposas, pais, mães, né? E pelo tempo que se dava, porque é Covid, então tem a questão de contaminação. Por exemplo, a gente pôde ficar os 40 minutos, eu não vi o corpo do meu pai, e aí isso é um gatilho, porque o nosso cérebro, ele precisa de, às vezes, ver aquilo para conseguir elaborar aquilo. Então, muitos foram privados até de ver a pessoa, né, falecida ali. Às vezes a gente acha, para que olhar? Mas é necessário, às vezes, a pessoa ver para ela conseguir elaborar aquilo depois. Quem não viu, você, de repente, viu a pessoa que faz parte da sua vida, viva com você e, de repente, ela não está mais ali, mas você não viu. Então, como assim ela morreu? Como assim não está mais aqui? Cadê o corpo? Eu, por exemplo, não vi, minha mãe não viu e muitos não puderam ver, né? Então, tem as duas dores, a gente tem que elaborar. Quem vê também vai ter que elaborar, mas quem não viu fica com aquilo. Será que morreu mesmo? Será que não sumiram com ele daqui? Então, é algo que, na pandemia, eu acho que esse processo até foi um pouco... quis ser, né, um pouco invalidado, porque você tinha tempo para tudo. Você, no modo geral, você tem uma noite para processar aquilo antes de enterrar, vamos dizer. A gente não, né, quem viveu isso na pandemia teve 30 minutos, teve 40 minutos. E é uma coisa que eu lembro que a minha mãe disse na época, no dia tem muita gente, né, graças a Deus, por cada um que foi rede de apoio naquele dia, só que no dia seguinte as pessoas vivem as suas vidas, e isso é algo que você comentou que eu achei muito interessante. No dia seguinte todo mundo levanta, acorda, se arruma, vai trabalhar, ou vai estudar, ou vai fazer alguma coisa, só que para essas pessoas nada mudou, e para a vida de quem perdeu alguém, tudo mudou. Então, esse choque de um dia você estar cercado de pessoas e no outro é você e os seus enfrentamentos, é você e agora, como é que eu vou me reorganizar, me reestruturar? Então, isso é muito interessante. E o processo é longo e árduo, né? Sim. Eu costumo dizer que a gente enfrentar o processo, seja de autoconhecimento, porque não deixa de ser, né? Porque você vai conhecendo as suas dores, né? Enfim, ele não é bonito. Né? Ele é dolorido. Então, eu acho que nesse processo que você entra, fica essa questão sempre aí. Ontem eu recebi uma pergunta, né, que a pessoa estava com sensação de buraco negro. E realmente o buraco negro, ele é um mistério, né? Se a gente for ver bem ali no universo, na galáxia. Só que ele tem muito a ser explorado. Então, essa analogia volta para nós enlutados. Tem um buraco, né? Um rompimento ali, significativo. Para você reconstruir, para você restaurar, você precisa explorar. Sim. E aí você vê onde que você tem os seus significados, né? E aí, até concluindo a nossa pergunta ali das diferenças, por mais que hajam diferenças culturais, né, e entre as crenças aí também, eu acho que uma coisa que
independente das nossas diferenças culturais ou das nossas crenças, algo que não pode faltar é a elaboração, né? Eu aprendi, a gente está estudando esse semestre psicanálise, por exemplo, onde lá no início, lá na teoria de como começou o estudo da psicanálise, que era com a histeria na época, eram mulheres, principalmente, que não conseguiam elaborar os seus sentimentos de forma que o seu corpo físico manifestava aquele sintoma, aquilo que elas estavam reprimindo, né? Então eu acho que isso é aplicável para o luto também, quando não se elabora, independente das nossas diferenças culturais, das nossas crenças, quando a gente não consegue elaborar isso, vai ter algum escape. Em algum momento, o nosso corpo ele vai manifestar aquela dor que não foi elaborada, que não foi enfrentada, explorada, né? Exato. A gente chama isso de luto complicado, né? O luto, ele não é uma doença. Não é. Como a gente viu, o luto é um processo natural e normal. Claro que tem o pesar, tem a dor, daí é individual, né? Onde entra todas essas questões. Mas o luto em si não é uma doença. Mas acho que não sei quanto tempo que faz, se é 1 ano, 2 anos, enfim, é recente, que colocou o luto como algo patológico no CID, né? Mas o luto prolongado. Então, o luto prolongado, o que é o luto prolongado? Quando ele não é trabalhado, né? Então, a tristeza, ela é natural no luto. Sentir dor, sentir tristeza, episódios de depressão, e aí a gente vai vendo a frequência, né? Então, após 1 ano, que o primeiro ano, esse luto, ele oscila muito mais, porque tem as primeiras datas significativas, o enfrentamento, as situações financeiras da família, a estrutura da família, tudo muda, né? Tudo muda. Então, é uma grande questão aí, além do luto, né? Tudo é de uma forma impactada. Então, quando não se tem luto trabalhado, aí sim ele vira patológico. Essa tristeza vai virar uma depressão, a ansiedade vai virar uma síndrome de pânico, uma ansiedade generalizada. Então, olha como que a gente tem que olhar para isso, né? Como uma coisa que a gente realmente tem que validar e entender e psicoeducar. A gente faz, na terapia do luto, a gente psicoeduca a todo momento, né? O que é natural, porque tem gente que chega e fala, não é possível ser natural. Entende? Então a gente tem que a todo momento estar psicoeducando o que é, o que não é. E aí, claro que daí depois entra com cada um que tá os seus significados, que a gente desconstrói e constrói a todo momento, que daí é onde a gente entra no buraco negro. Vanessa, como essa questão do luto complicado, né, que entra como patológico quando prolongado, como saber, como identificar quando que ele é prolongado? Se dentro de um processo de luto a gente não determina um tempo, porque é muito subjetivo. Mas quando que a gente identifica que está se tornando patológico? Existe um tempo para isso? Ou quando que não foi elaborado? Ótima pergunta, porque isso já é no CID. Então você tem o CID, né, que é onde a gente tem todos os diagnósticos, que ali então já é uma patologia, então você tem técnicas eficazes, é claro que a gente tem que estudar e se atualizar, mas tem várias técnicas eficazes, várias não, mas muitas importantes, que uma que é dentro do CID, né? Então o tempo que você precisa, você vai ver, mas depois, a gente não generaliza, mas depois de uns 6 meses, a gente já tem que ter uma questão de uma evolução, para ir integrando esse luto, não é regra, tá? Mas daí ali dentro do CID a gente tem todas as questões para você ir padronizar, a gente tem teste e a gente usa as técnicas eficazes, então a gente tem todo esse suporte para nos dar e para a gente ver realmente se tem um luto complicado ou não. Eu tenho uma paciente que ela tá de luto do marido há 4 anos e ela tá num luto complicado, né? A vida dela parou. Ela não consegue, ela se abdicou de viver essa dor. E até hoje ela tem dificuldade, então eu não preciso nem fazer esse teste com ela. Mas é claro que eu fiz, mas ela se enquadrou em todas as questões do CID para ter. Quando eu comecei a atender ela, eu já percebi, ela já fez terapia, hoje ela faz tratamento psiquiátrico, mas a gente vê que ela não, devido às situações que a gente vai tendo o processo terapêutico, a gente vai conhecendo a pessoa. Então, no que ela fala, né, a gente já vai assimilando que os enfrentamentos dela que ela se privou, né, e é onde se complica o luto. Porque, não vou chorar.
Não, chorar faz parte. Sim. Então você vai estar suprimindo algumas emoções. E suprimir as emoções, a gente tem vários estudos que é onde adoece. Entende? Então hoje a gente tem muitos estudos e técnicas que nos orientam. E o CID, obviamente, é uma ferramenta essencial pra gente, patologizar ou não. A gente não patologiza o luto, mas a gente tem questões que a gente estuda e vê o que é saudável e o que não é. É engraçado que no meu primeiro dia de psicoterapia eu nunca tinha feito, né? E eu não tinha chorado. Até quando a gente recebeu a notícia, a minha mãe do meu lado desabou assim. E a minha pergunta para a médica foi: qual é o próximo passo? Eu não me permiti sentir, por tudo que eu já tinha ouvido. Eu lembro que quando eu cheguei no primeiro dia, a doutora, a Dani, pegou e falou assim: Sabrina, você precisa chorar? Eu falei: como assim? Você já chorou? Você já se permitiu sentir? Eu falei: não, mas é que eu não posso, eu tenho que não sei o que, não sei o que. Ela falou: não, Sabrina, você precisa chorar. Você precisa se permitir viver isso. E aí passou, fomos conversando sobre outros assuntos ali, e eu lembro que naquele dia, naquela noite, eu passei uma noite inteira chorando, assim, ó. Parece que abriu uma torneira, assim, uma noite inteira, e na próxima sessão eu falei pra ela: alguma coisa você fez, entendeu? Não tá certo isso aqui. Eu tava bem, agora eu tô pior, porque eu passei uma noite inteira chorando, mas foi a partir dali que eu comecei realmente a elaborar, a sentir, a olhar para aquilo, porque por enquanto eu tava só reprimindo. Isso que você falou é bem interessante. Que às vezes a gente acha: eu tô chorando, eu tô mal, eu tô triste, tô com depressão, mas não, às vezes a gente precisa disso para conseguir olhar para isso, conseguir explorar e enfrentar. Sim, e é importante, você não se sente alívio depois, né? Todo mundo que chora, às vezes tem gente que chora de soluçar, e aí depois dorme tranquilo, se sente aliviado, vida que segue. Então, gente, é um momento, não se resume na vida toda. Então, novamente falando, a gente não romantiza a dor e a tristeza. Mas é claro que a gente vai avaliando frequência, vai vendo as oscilações, vai vendo a durabilidade, isso tudo conta, né? Mas a gente vê fatos necessários, que obviamente um luto agudo. O que é um luto agudo? Um luto recente. No luto recente é esperado. Né? E quando a gente tá, por exemplo, tem casos e casos, o luto vai muito mais nos estudos do luto em si, né? Isso a gente infelizmente não aprende na faculdade, né? Então, tem vários tipos e vários estudos sobre. Então, a gente não vai lidar, por exemplo, você perdeu o pai, eu perdi o pai. Vai ser duas atendimentos completamente diferentes, entende? Devido questão ali, né, desse momento de pandemia, de Covid, onde não... A maioria, eu acho que passou pela mesma experiência de luta, essa questão do corpo, assim, né, de não poder ter essa despedida, de não poder ver o corpo. Uma das pessoas enlutadas que a gente entrevistou, ela passou pelo processo de perda da filha dela, que foi natimorta, não sei se existe feminino, não sei se é natimorta. E conversando com ela, uma das coisas que ela trouxe que ela não quis ver. Ela tinha a oportunidade de ver e ela não quis ver. E, enfim, faz 10 anos, né, da perda aproximadamente, acho que sim, faz até um pouco mais. E ela acredita que foi algo que para ela foi positivo. O fato dela não ter visto, porque como ela não tinha a vivência, né, claro, tinha toda aquela expectativa, experiência, como a gente falou já dos lutos não reconhecidos, dela tá no limite ali, né, do luto não reconhecido. Era uma gravidez, ela foi pra maternidade achando que estava indo para ter o parto e chegou lá e descobriu que a criança tinha falecido, né, já dentro do corpo dela. E no depoimento dela, uma coisa que ela trouxe, que ela, na verdade, o fato dela não ter visto, para ela é algo que se fortaleceu. E ela, enfim, né, o marido dela na época viu, foi feito todo o sepultamento, né, uma criança natimorta já é feito todo o processo ritual de velório, de enterro, e ela não participou, porque ela estava na maternidade, ainda ali na fase de recuperação, e para ela foi algo que foi bom. Então, como é algo particular, né, tô falando para ti algo que talvez seria um refúgio, né, uma forma de alívio, para ela não, para ela foi uma escolha não ter, e talvez fosse uma escolha que com o tempo ela tivesse se arrependido. Nossa, eu queria ter visto, eu precisava ter visto para ressignificar esse luto. E não, até hoje ela acha que foi uma decisão acertada e positiva para o processo de luto dela. E só voltando um pouquinho ali na questão cultural, só para a gente completar, queria saber, Vanessa, quando a gente fala a gente trouxe ali algumas questões culturais, mas trazendo uma questão bem específica, que é a questão da idade.
também nas nossas entrevistas a gente teve um dos enlutados, por exemplo, ele perdeu a mãe quando ele era criança, né? Então, queria essa tua percepção e teu conhecimento no sentido de qual que é a diferença, porque quando a gente tem uma perda, né, um luto de um adulto, e até vendo o depoimento dele, talvez até a falta de norte, enfim, a perda de uma base para ele foi imensurável. Mas talvez como criança ele não conseguisse ter uma associação de tudo que estava acontecendo, né? Então, como que é normalmente essa questão de diferença de idade para essa percepção e enfrentamento do luto? Muda bastante, né? Muda muito, porque a criança, dependendo da idade, eu não sou especialista em luta infantil, né? Sim. A gente precisa até desmembrar. Luta infantil é um, luta adulta é outro. Mas, assim, o básico é que a criança, nós somos seres adaptáveis, né? Nós conseguimos nos adaptar, mas é claro que vai com a situação e rede de apoio de cada um, enfrentamentos. Para uma criança, ela é muito mais adaptável, né? Por mais que não. Ela se adapta melhor, mais rápido, mas luta é luto, né? Luta é luto, ela vai entrar em contato com sentimentos que ela não entende, porque o cérebro ele se desenvolve por completo com 25 anos, né? Em relação à parte de questões de emoções, sentimentos. Então, pensa uma criança que ela vai perguntar da mãe, uma hora ou outra, por exemplo, né? Essa que perdeu. E aí, como que vai ser essa rede de apoio? Essa rede de apoio tem que estar em terapia, tem que estar entendendo, para não ficar criando situações, né? E tem gente que deixa numa bolha, né? Mas a criança está sentindo tudo ali, só de uma forma que da idade dela, né? De uma forma que talvez ela vai expressar, não vai chegar, a gente vai falar, eu tô muito triste. Ela vai no comportamental, né? Ela vai ficar às vezes com raiva, ela vai mostrar muito o comportamento dela, muda muito. Então, muda demais para um idoso. Um idoso, por exemplo, que está sozinho perto do seu companheiro de vida. Sim. Ou perto do seu cachorro, que era um membro, o companheiro dele, dormia com ele. Então, tem os vínculos significativos, né? Tem os vínculos individuais, tem os vínculos afetivos, tem a situação toda de como que fala? De acolhimento, né? De acolhimento. Então, eu acredito que tem uma forte influência de uma idade para outra e dentro do que você é inserido. Isso muda bastante. E voltando também ali a questão que a gente falou de pandemia, né? A gente teve aí um número muito expressivo de mortes, né? E quando a gente fala de grandes tragédias, enfim, como a gente teve agora também no Rio Grande do Sul, a gente fala aí de lutos coletivos. Eu enxergo um pouco que a gente tem os dois lados, assim, né? Apesar de a gente ter uma comoção geral com esses lutos eles geram uma comoção geral das pessoas, ao mesmo tempo parece que gera algo comum, né? As pessoas estão tão acostumadas, né? Como a gente viu ali no Covid, né? A gente via na imprensa, né? Cada dia só aumentando o número, realmente como se as pessoas se transformassem em números, né? Então tem esses dois pontos, ao mesmo tempo que tem essa comoção geral, tem aquela coisa que cai no comum e acho que entra talvez numa desvalorização desse luto individual, né? Como tu enxerga essa questão desse luto coletivo? Como que é esse enfrentamento? Como que é essa percepção? Então, o que aconteceu especificamente no Rio Grande do Sul, que foi acompanhado mundialmente, né? O que realmente gera o impacto do luto coletivo, onde a gente vai diante das nossas dores, das nossas finitudes, da nossa perda. E parece que, igual quando a Marília Mendonça também morreu, foi um luto coletivo. Parece que ela é uma figura tão, né, que cativou tanta gente, que fez parte de tantas famílias, porque dói como se fosse membro da família, né? Então é onde a gente entra em contato com as nossas dores, com as nossas finitudes, com as nossas perdas, né? Então, por isso que gera esse impacto aí, a gente chama de luto coletivo. E nessa situação é um luto não reconhecido também. Sim. Né? Como elaborar um luto coletivo? Como você acha que pode ser? Eu acredito que o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai ter que ser, né, individualmente, porque o que eles viveram é o que eles viveram, né? É a experiência deles. A gente está olhando por fora, mas para quem vive um luto coletivo, como elaborar? Tem como elaborar? Ou precisa ser num ambiente psicoterapêutico ou tem como resolver talvez num processo grupal, por exemplo?
Na verdade, o luto coletivo é usado quando gera uma grande proporção, impacto, né? Então, assim, ele foi noticiado de forma mundial, então o luto coletivo é onde as pessoas se impactam, né? Não é os que estão vivendo lá. Sim. São a gente que também se impacta com aquilo que aconteceu com ele. É que eu entendo que são duas dores, né? A dor deles, a experiência deles, e é um luto que não é coletivo, mas tem o luto coletivo que é de quem tá vendo o que aconteceu. Para essas pessoas que estão vivendo, que de alguma forma mexeu com elas, como elaborar? Terapia ou em rede de apoio, né? Por exemplo, essas pessoas que viveram isso de fato, que a gente acompanhou, elas perderam tudo, né? Teve família que perdeu casa, trabalho, a gente viu muita situação que depois, né, mostrando ali as relíquias, né, álbuns de família, então questão sentimental, então geram vários impactos. E ali quando estava acontecendo tudo, eu lembro que eu fui fazer um curso para a gente ver como ajudar essas pessoas desse impacto grande que está sendo muito comum, né? Então, no primeiro momento, a gente usa apagar incêndio. Eu não vou começar com um processo terapêutico para uma pessoa que perdeu tudo. Não tem condições. Daí, e aí, como você se sente, como você está? Não! Então, assim, o apagar o incêndio, nesses momentos, nós como profissionais ou estudante, nesse momento, por exemplo, de linha de frente, a pessoa tem que ir lá, apagar o incêndio que a gente diz ver quem está desaparecido, ver onde tem as situações que ela precisa, como atendimento médico, ou que ela está precisando, as necessidades delas básicas, né? Então, nesse momento, é tentar dar um mínimo de conforto, um mínimo, né, de dignidade. Dentro de um caos, é difícil. Aí, depois, quando tiver um pouco mais, você pensar em processo terapêutico. E é claro que primazia a vida, né, em relação aí que pode sim aparecer, porque quando a gente passa por uma situação de impacto fortíssimo e uma perda de tudo, a pessoa perde sentido e obviamente pode vir aí o suicídio. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é claro que tem que ter um suporte ali para esses também, né? Então, a gente tem que estar ali para acolher, né? E deixar ali falar da casa, de como que ela viu, o que ela colocar isso para fora, porque aquilo tá registrado já, né? E tem que trabalhar aquilo. É porque lá eu acho que foi realmente algo muito prolongado, né? Porque quando a gente fala de algumas pessoas, obviamente, perderam pessoas, né? Outras perderam pets, perderam animais, perderam companhias, que são as perdas. E ali entram em questões de pessoas que não perderam, talvez não perderam alguém, não perderam um animal, mas perderam uma casa. Tem pessoas que não sabem nem mesmo onde moram, são cidades destruídas, então realmente a pessoa perde esse senso de referência, porque quando tu sabe, acho que ali elas não conseguem nem mensurar o que perderam, né? Porque quando a gente está falando de algo material, uma casa que vai ser reconstruída, a casa tá lá, mas tem pessoas que ali não tem mais a sua rua, não tem mais os seus vizinhos, não existe mais nada, então tudo que ela viveu parece que evaporou, né? Eu acho que deve ser um processo realmente muito prolongado e entender essas fases, em que momento que vai começar a se tratar isso, porque são tantas coisas para serem reconstruídas, né? Vai ser tão difícil e doloroso e tão longo esse processo que eu acho que vai um pouco diferente de realmente entender a individualidade de cada um para trabalhar cada etapa desse processo, né? A gente fala assim, as pessoas que trabalham com luto, né, que o início é a sobrevivência. Sim. Né? Você às vezes empurra muita coisa com a barriga, então pensa, vou estar sorrindo no trabalho, porque não dá o tempo para você viver seu luto, né? Você precisa trabalhar, você precisa do dinheiro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como você tá? A pessoa tem vontade de chorar, só de você perguntar como é que você está, né? Porque tem dia que ela não tá nem querendo ali estar. Então, imagina, a gente fala que no primeiro momento, no luto agudo, é sobrevivência, e depois a gente vai vendo e entrando em contato, né, com essas questões. A pandemia também deu um luto coletivo, né? Foi tirado o nosso direito até mesmo de ir e vir, né? Muitas pessoas ficaram em casa. Eu trabalhei na linha de frente, que eu trabalhava no hospital, trabalhei por 5 anos dentro da UTI. Então, a gente ia trabalhar com medo, né? Os profissionais de saúde também teve as suas questões.
E aí eu que era encarregada como psicóloga hospitalar das visitas dentro da UTI, porque é tudo muito restrito, né? Então eu trabalhava lá com a despedida, com final de vida, com tudo que vocês podem imaginar. Então chegou no momento que privou tudo isso. Aí passou um tempo, uns meses, eu olhei pro médico e falei, até quando que a gente vai deixar essa situação acontecer? As pessoas estão indo e os familiares estão sem direito de despedida. Tanto aqui quanto lá, o que a gente pode fazer? Aí foi pensando, daí foi onde, acho que virou até lei agora, da doutora Ana Cláudia Arantes Quintana, que ela é pioneira em cuidados paliativos, é maravilhosa, né? Uma médica super humanizada e todos os médicos poderiam estudar ela. E nós, profissionais de saúde, eu acho que é nosso dever, né? Ainda mais falando de psicologia. Mas aí ela foi e lançou a videochamada, a visita com videochamada. Daí eu levei, já coloquei ali, montei o projeto, porque tudo no hospital, né, constitucional, institucional, apresentei, aí aprovaram, começamos visita com videochamada. Gente, não era a mesma coisa, mas como ajudava. Tinha muita gente que me agradecia. E assim, ó, tinha coisas que eu ficava uma semana, 15 dias, meses. Né? Então, assim, como era importante. Tinha hora que eu tava na sala de vídeo com 9 familiares. Né? Então, como isso é importante? Porque era o único momento que eles tinham para ver. Por mais que estava ali no processo de sedação, a gente tem a situação que a gente trabalha ali, né? O que a pessoa quer falar, se tiver que trabalhar alguma questão mal resolvida. Então, eu acompanhava tudo isso. E quanto foi importante. E eu recebo mensagem de uma esposa, né, uma viúva até hoje, assim, agradecendo. Todo ano ela me manda alguma coisa. Então, quanto que a gente impacta com as questões também de olhar para isso, né? Tá assim, tá ruim. Alguma coisa a morte a gente não, ela é irreversível, né? Mas alguma coisa a gente pode melhorar, que é amenizar aí aonde entra a questão do humano, né? Da dor. Sim. Vanessa, eu queria te fazer agora 2 perguntinhas, né? Com a tua experiência, quais são alguns dos desafios mais difíceis que você enfrenta ao lidar com o luto? E também queria linkar isso com qual é a recompensa aí, não recompensa, né? Mas o que é mais gratificante no trabalhar com pacientes que estão enlutados, estão passando pelo luto? Os desafios é que, na verdade, a gente lida com a dor mais intensa que o ser humano pode passar, né? Então, onde vai ter culpa, medo, raiva, entorpecimento, negação, tristeza profunda. E isso a gente está falando de sentimentos intensos, né? Costumo dizer que é uma montanha russa de emoções. É muito intenso. Então, lidar com isso, a gente está lidando com uma questão muito particular. Então, você tem que ser muito validar esse momento da pessoa estar em sofrimento. Então, ali eu preciso trabalhar todas as minhas questões com perdas e lutos para eu dar esse espaço. Então, antes disso, eu tenho que ter o meu autocuidado, né? Eu tenho que ter a minha supervisão, eu tenho que ter as minhas questões resolvidas para eu poder atender essa pessoa. Então, é um desafio lidar sim com pessoas. E eu agora sendo mãe, né? O meu maior desafio é quando eu pego uma mãe que perdeu um filho da idade com meu filho. Então, eu preciso sempre estar fazendo supervisão, né, para eu entender que a dor ali é do outro. A empatia, a gente se colocar no lugar do outro, mas a compaixão nos ajuda a gente realmente entender o que é meu, o que é do outro, e isso me ajuda muito nas situações. Então, meu maior desafio hoje, se eu for te falar, é realmente pegar uma mãe que tem uma perda com a idade do meu filho. Então, às vezes, a gente tem que respeitar e entender que a gente não está apta para pegar esse caso e indicar para outro profissional, né? Quando a gente começa a ver que a gente está fazendo interferências ou a gente realmente não é pela competência, mas pela questão de interferências, né? Então, esses são os meus maiores desafios hoje. Na verdade, o mais gratificante é ver o processo de resiliência e transformação que o paciente me apresenta. E eu me identifico muito, porque antes de atender o resultado, eu fui, e óbvio que eu tive meu processo, porém, eu vi o tanto de resiliência que eu me transformei. Tanto é que eu vim parar aqui em Balneário Camboriú com uma mala, né? E as questões foi conspirando, eu trabalhei com paciente oncológico por um tempo. Eu tive um grupo de
de só pra eles, que foi enorme na minha cidade natal, que é Marília, né? Então eu trabalhei na CC, que era uma ONG que só atendia pessoas com isso. Então foi conseguindo ficar aqui no hospital depois do processo seletivo, essa vaga foi minha. E eu vejo a resiliência de ir atrás, né? De ver, porque, como a doutora Ana Cláudia Arantes fala, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? Ela tem esse livro que é super conhecido, e eu comecei a olhar pra isso. Apesar dos nossos medos, das nossas dores, tem muita vida pra ser vivida, né? Então eu comecei a olhar pra essa dualidade assim. Então eu vejo isso nos meus pacientes. Então isso me dá cada vez mais vontade de me aprofundar nesses estudos e ser referência com excelência pra eu cada vez mais psicoeducando, né? E é isso que eu ganho de gratificante, ver o processo deles de ressignificação, como você usou bastante aqui, né? De dar novos sentidos e ver que apesar da dor, tem continuidade de vida, né? Sim. Vanessa, e quando a gente fala de luto antecipado, né? Quando a gente tem um diagnóstico de alguma doença crônica, né? Alguma doença em estágio terminal, como que essa família, né? Como que essas pessoas em volta podem lidar com isso? Na verdade, elas acabam vivendo o luto antes mesmo da morte, né? Não antes mesmo dele acontecer, porque ele já está acontecendo ali o luto. Eu até tenho um caso próximo a mim de uma situação de câncer, enfim, né? E aquela coisa veio o diagnóstico do médico. O câncer, ele tem muito isso, né? Muitas vezes o médico dá um tempo de vida para esse paciente, então a família, né, e os amigos, enfim, vivem aquela expectativa da chegada de algo ruim. Vivem uma expectativa de esperar algo ruim acontecer. Então as pessoas muitas vezes têm aquela a vida para, né? Parece que por um momento a vida fica paralisada esperando que aquilo aconteça. E aquele tempo, ele é muito dinâmico. Ele pode ser que seja naquele tempo, pode ser que não. Como esse caso que eu trouxe, que eu conheço, essa expectativa já está há muito tempo e realmente essa pessoa está conseguindo, né, lidar com o tratamento e está sobrevivendo, enfim, mas tem uma expectativa de que a morte vai acontecer, né? Como que essa família, como que essas pessoas em volta podem lidar com essa expectativa, com esse luto que já está sendo vivenciado antes da morte? O luto antecipatório, ele já traz várias questões que vai lidando, né? Quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença, por exemplo, como câncer, né? Que tem tabu ainda em cima, recebeu o diagnóstico vai morrer, né? É uma doença que tira muitas vidas também. Então, a gente vai direto em contato com a nossa finitude, né? De perder alguém. Então, por exemplo, na situação de beira-leito. A beira-leito ali, a pessoa tá sendo acompanhada, já tirou a rotina, né? Já perdeu o direito de ir e vir. Questão de estar numa situação de hospital, de intimidade até mesmo, porque está em todo momento ali recebendo, né, os tratamentos, enfim, os cuidados necessários. Então, a pessoa que está ali, você fala mais do paciente ou da família ou dos dois? Tu trouxesse, eu estava falando mais das pessoas em volta, mas trouxesse algo agora que é bem importante também, essa expectativa e essa sensação do próprio paciente. Né? Porque quando eu era psicóloga hospitalar, eu via muita dificuldade nisso e cabe a nós estudar muito sobre, né, o final de vida e cuidados paliativos realmente para isso, para quebrar tabus. O cuidados paliativos é um estudo muito novo no Brasil e tem 300 e poucas, não é nem 400 equipes realmente no Brasil. Né? Então a gente está muito atrasado, porque a gente olha pro paciente não mais para a doença quando está, por exemplo, num estágio terminal, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar realmente, não tem como. E o sofrimento da família que cuida, né? Então ninguém fala e só sente. Então o próprio paciente, ele está lá lidando com a finitude dele, ele sente muito mais que alguém que está cuidando, e isso às vezes é cancelado, né? Então, ali falar dos medos, por exemplo, vamos lá, uma esposa que está com o marido em leito à beira de morte. Ela fica com medo de falar, porque parece que falar vai atrair mais ainda a morte, né? Tem muito esse tabu, muito antigo e tal. Então, ela é dependente dele, de cartão, de senha, de tudo. E eles não têm essa conversa, né? Então, cabe nós lá, psicólogos, ir acolher e ver as suas demandas, suas dificuldades, conhecer. E a gente tem, às vezes, muito esse tempo, e claro que às vezes a gente não tem, mas no ambiente hospitalar, né, ver a demanda de cada um. Então, vai a gente cuidar dessa situação, né, para ir falando das questões que precisam ser resolvidas, das pendências, das dúvidas, e quebrando essas questões, né, porque a morte, ela é inevitável, ela é universal, todos nós vamos, então, mas na beira de leito, ela fica mais escancarada, Sim. Né? Então a gente olha para ela também. Então a importância de olhar, né, para ela
é onde a gente vai resolvendo as coisas que precisam. Se ela vai acontecer ou não, já é uma incógnita, porque nem os médicos têm, né, às vezes certeza, eles trabalham por estatística. É claro que os exames, todas as questões mostram, né? Então, mas é uma única certeza que tem a morte e precisa olhar para ela, né? Como que a gente vai lidar com isso agora? Está adoecido. E é onde começa todo o processo de olhar para isso. É igual você olhar para isso. É igual quando alguém me fala assim, eu não aceito a morte dele. O não aceitar vai resolver o quê? Né? É irreversível. Então, causa sofrimento não aceitar. O que ela pode olhar é a perda desse ente, a perda dessa pessoa. Olhar para a perda é diferente, entende? Porque não aceitar tem pensamentos, sentimentos totalmente destrutivos. E é claro que vai chegar nos nossos atendimentos isso, mas a gente vai olhar para isso. É melhor olhar para isso do que para essa não aceitação. Então, dentro de um ambiente de luto antecipatório também acontece muito isso, né? E aproveitando, Vanessa, só pra gente... Uma das coisas importantes do luto, a gente falou aqui, né, no decorrer da entrevista, é justamente essa rede de apoio, né? E pra gente ser um pouco mais claro, eu acho que as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade realmente como ajudar, né? Como eu posso ser útil. Então, queria te pedir dentro da tua experiência, assim, de uma forma mais direta e até mais simples mesmo, né? Coisas simples que vão ter um grande impacto na vida dessa pessoa enlutada. O que tu falarias para essas pessoas, né, que estão em volta, essa rede de apoio? O que é útil elas fazerem? O que elas podem fazer que vai gerar esse impacto positivo? Como que elas podem agir para estar ajudando esse enlutado? Olha, o que elas podem fazer, às vezes o silêncio vale mais que 1000 palavras, né? E às vezes a gente quer falar para realmente ajudar, né? De forma assim, consciente, você quer ajudar, mas às vezes você fala algumas coisas e não vai ajudar, porque você não vai tirar a dor, né? A gente não tem o poder de falar, tá aqui essa dor, vou tirar. Então, dependendo do que a gente fala, potencializa ou desvaloriza essa dor. Então, eu falo para as pessoas que têm essa curiosidade, o que mais você pode perguntar é, você está precisando de alguma coisa na prática, no dia a dia? Porque às vezes a pessoa ela não consegue lavar uma simples louça mais. Fica para ela difícil até mesmo tomar banho, se trocar, olhar para o espelho, cuidar do pet, que ela tanto ama, comprar ração, comprar comida, fazer comida, né? Fica pesado, principalmente no luto agudo, ela fazer as pequenas coisas dela. Então, acho que a melhor ajuda é a prática, né? Se tá precisando de algo prático, porque a gente sabe que a parte burocrática também exige muito, né? Então, apesar da dor, tem a parte totalmente burocrática que a pessoa precisa resolver, e ela tá ali só guardando a dorzinha dela no bolso, né? Então, essas questões com a casa, as falas quando for falar, né? Ser gentil e empática. Quer um abraço? Tá tudo bem agora não estar bem, né? Validar a dor dela, ser escuta, ser presente, perguntar se ela quer falar do ente dela, porque às vezes a pessoa nem fala porque acha que falar vai incomodar, né? Então perguntar se ela gostaria de falar de alguma coisa sobre o ente querido dela. Às vezes falar, força, sinto muito a sua perda, sinto muito por isso, não, eu tenho a noção do que você está sentindo, mas sinto muito por você estar passando por isso, né? Meus sentimentos e essas coisas assim mais gentil. Bom, Vanessa, a gente está se aproximando aqui do fim da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, mas antes da gente encerrar, eu gostaria agora de deixar uma pergunta para os estudantes de psicologia, né? Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para os estudantes de psicologia que têm interesse nessa área, nesse nicho, né, que é o trabalho com pacientes em luto, enlutados. Que conselho você daria para esses estudantes que têm interesse nesse nicho? E o que você gostaria de dizer para eles? Olha, como eu falo, né? Se eu soubesse antes, eu me formei em 2012 e não tinha muito, e a faculdade, eu falo que é uma gestação. E quando a gente sai da faculdade, a gente ganha o neném e fala, e agora, né? Começa uma nova vida. E você é responsável por ela. Então, hoje, se eu falo para vocês que é uma educação na base do luto,
continuada e você entender a história do luto, né? Porque tem muitos estudos e fazer a formação. Hoje vocês que são da faculdade, hoje tem formação do luto que vocês podem fazer. O que não pode, obviamente, especialização, doutorado, essas questões, pós, né? Mas hoje vocês têm muitos cursos que já dá o norte de vocês estudarem a história do luto, da morte, do morrer, né? Ver artigos sobre isso, livros sobre isso. Então, Freud, ele foi o primeiro a estudar sobre a morte, né? E o luto. Então, ele, no livro dele, lá de 1953, Luto e Melancolia. Então, foi o primeiro livro importantíssimo. Então, os alunos, né, os estudantes de psicologia precisam ler ele. E aí, depois, é claro que eu sou apaixonada pelo Bowlby e o Parks, que eles que trazem aí os estudos teóricos, muitas técnicas eficazes para a gente trabalhar com enlutados, então vocês já podem ver. O Warden também, que é muito sobre o luto, estudar mesmo as referências, né, aí que foram pioneiros e, claro, aí melhoraram muito aí a questão da gente enxergar e conhecer esse trajeto todo que envolve muito estudo. Então, você, assim, ó, você pegou uma psicóloga que soube trabalhar seu luto. Mas se a gente for, eu vejo muitos pacientes meus que já faziam terapia e a gente tem que ter esse cuidado também, porque tem psicólogos, como qualquer outros profissionais, né, que eles não não estudam o luto e atendem lutados. Então, assim, todos nós como psicólogos vamos ter um caso de luto, né, Sim. porque como a gente já falou, não é só por morte, mas enfim. E você tem que estar muito preparado para você realmente lidar e acolher essa dor, né? Então você precisa estar aí realmente estudando o que é o processo de luto, o que envolve, para você até mesmo psicoeducar esse paciente. Então o meu conselho é esse, estudar continuamente, né, o histórico aí, as questões do luto, com essas referências. E uma última perguntinha. Qual curso que a gente já poderia fazer enquanto estudantes para formação de luto? Existe algum site que você já indicaria, tipo, ou algum profissional que a gente já poderia entrar, olhar e fazer? Olha, eu vou dar bônus para minha mentora, supervisora maravilhosa, a Lu Figueiredo. Eu sou apaixonada por ela, pela forma que ela apresenta pra gente, né, a questão do trabalhar com enlutados. É a forma como a gente chama as pessoas em luto, né, enlutados. Ela é a Lu Figueiredo, então, como eu falei, e ela tem a formação dela do luto, foi onde que eu fiz. Mas é claro que tem várias especializações depois. Mas hoje você tem várias referências que você aí vai entrar no Instagram e você tem formação de luto, né? O nome é esse mesmo, formação de luto. Aí depois você vai se especializando nas técnicas, nas abordagens, né? A terapia cognitivo-comportamental é muito importante, a gente lidar e saber, né? A regulação emocional é muito importante a gente saber isso de cor salteado. A aceitação, né? A aceitação da terapia também é muito importante, a CT. E vocês vão vendo aí as questões para aprofundar, porque a hora que chegar tão complexo que você vai usar aquilo que o paciente está demandando, né? E como a gente já falou aqui, não tem aquela coisa certa. Uhum. Então você tem que estar pelo menos um pouco preparado para ver esses pontos, né? Saber da história do luto, técnicas eficazes e você saber um pouco de terapia cognitivo-comportamental a fundo, como trabalhar e a regulação emocional que você sempre vai ter que psicoeducar e você vai ter que trabalhar com isso. Sim. Vanessa, então a gente queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho que tu, assim como a gente sabe a importância de nós estarmos aqui hoje falando sobre esse tema, né, que, como a gente já falou aqui, negligenciado, oculto, cheio de mitos, cheio de tabus. Então, muito importante a gente estar aqui. Queria te parabenizar, né, por trabalhares com esse tema, tu chamasse muito a nossa atenção, né, na tua forma de trabalho, então por isso até que a gente te procurou para estar fazendo essa conversa aqui com a gente. E parabenizar pela escolha, né, por todo o trabalho que tu realiza e te desejar bastante resiliência, né, a gente sabe que é um tema muito difícil, né, um campo muito difícil, muito sensível. E é isso, obrigada mais uma vez, espero que a gente se cruze bastante aí, né, nós ainda enquanto estudante de psicologia, mas espero que a gente tenha o prazer de se cruzar bastante ainda na nossa jornada.
Também gostaria de agradecer, Vanessa. Obrigada pela tua participação aqui com a gente hoje, pela tua experiência, por compartilhar um pouquinho, né, da tua história, da tua trajetória, tanto um pouquinho pessoal quanto acadêmica e profissional aqui conosco. Esse foi o nosso bate-papo. A gente está bem feliz com o que a gente conversou e tratou aqui. Muito obrigada mesmo. Com certeza a gente espera aí ter mais oportunidades contigo, porque tem muita bagagem aí que a gente pode estar pegando um pouquinho para nós. Obrigada, tá? Eu que agradeço vocês, adorei conhecer, adorei nosso bate-papo, contem comigo. E caso aí der tempo, né, também tenho a minha jornada aí de fazer um workshop, que eu tô construindo a minha carreira também nisso. E com certeza eu quero ensinar muito os estudantes, né, sobre esse processo tão importante que a gente vai ter uma demanda sempre grande, porque todos vamos passar, né? Então eu agradeço muito o convite, agradecer por falar um pouquinho do meu trabalho, da minha história e conhecer vocês também. Contem comigo, tá? Obrigada.